Aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta. Eu sou o Daniel Castro, esse aqui é o Ramon, o estagiário. Eu estou aqui na cidade de Praga, na República Tcheca, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como é o idioma tcheco e como está sendo aprender essa nova língua. Bem, eu mudei para a República Tcheca em novembro de 2019, mas eu já estava em contato com algumas pessoas e algumas empresas aqui do país desde julho de 2019, né? Durante o período aí que eu tive que providenciar toda a documentação e os registros, né? Os certificados necessários para viajar com a Lilica e o Ramon, né? Com os animais. Então, durante esse período aí, durante esses 4 meses em que eu fiquei em contato com eles antes de mudar para cá, eu tive a oportunidade de descobrir, de pesquisar um pouco a respeito do país, a respeito da cultura, dos costumes, do idioma, questões relacionadas à política, economia, segurança, os serviços, né, que são prestados aqui no país, como é a infraestrutura do país, enfim, pude conhecer um pouco sobre o país durante esse período. E já desde esse período eu comecei a dar uma olhada, uma espiada no idioma tcheco. E desde o início me chamou bastante atenção, achei bastante interessante, me surpreendeu bastante. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como é o idioma tcheco e como está sendo aprender esse idioma. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like se você gostar do vídeo e um comentário dizendo o que mais você gostaria de conhecer a respeito do país e da cultura da República Tcheca. Bem, primeiro vamos ter um contexto aqui sobre a origem do país, né, a origem da República Tcheca, para entender um pouco sobre as influências, né, e o que compõe a cultura e até mesmo o idioma aqui da República Tcheca. Tá? A República Tcheca é um país que tem aí aproximadamente 10,7 milhões de habitantes, tá? Tem uma área aproximada aí de 80 mil quilômetros quadrados. Ela originalmente formou o que era o Ducado da Boêmia entre o século IX e o século XII. Tá? Depois isso se tornou o Reino da Boêmia, até o início do século XIX. No início do século XIX, essa área ela passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro até o início do século XX. Tá? E início do século XX, ali 1918, quando se formou então a Tchecoslováquia, né, depois da dissolução do Império Austro-Húngaro, se formou a Tchecoslováquia, que é a união da Boêmia mais a Eslováquia. Agora vamos falar um pouco sobre a Eslováquia, só para entender também esse contexto. A Eslováquia, ela hoje ocupa uma área que era o Principado de Nitra, lá no século IX. Depois foi conquistado pelo Principado da Morávia e passou a fazer parte, foi integrado ao Principado da Hungria no século X. E se tornou, essa área, né, esse Principado da Hungria se tornou o Reino da Hungria no ano 1000. Essa área toda ela foi devastada por uma invasão mongol, tá, que aconteceu no século XII. É uma invasão que aconteceu na Europa Central e Europa Oriental, Europa do Leste. Depois essa área foi recuperada pelo Império Austro-Húngaro, mas no início desse século, em 1918, após o final da Primeira Guerra Mundial, esse território foi dissolvido, né? Esse Império Austro-Húngaro foi dissolvido e deu origem então à Tchecoslováquia. Então a Tchecoslováquia ela existiu de 1918 até 1993, ela foi dissolvida pacificamente entre República Tcheca e República da Eslováquia em 1993. Esses dois países não falam o mesmo idioma, mas eles possuem influências, ambos os idiomas são bem parecidos, possuem influências do latim e do alemão, e eles têm inteligibilidade mútua, ou seja, pessoas de ambos os países que falam ambos os idiomas se entendem mutuamente. Bem parecido como é, por exemplo, entre o português e o espanhol. Né? Falando agora especificamente sobre o idioma tcheco, em tcheco, esse idioma se chama Čeština. Depois a gente vai entender a pronúncia dessas letras, né? Čeština. Ou também é chamado língua boêmia, ou no latim língua boêmica. É um idioma de origem eslavo ocidental,
né? Eslavo do oeste, uma língua eslava do oeste, né? E na Idade Média era apenas um dialeto dessa região aí que falava o idioma eslavo, né? O idioma oficial tcheco só é falado na República Tcheca, tá? É falado então aproximadamente pelo mesmo número de habitantes da República Tcheca, um pouco mais de 10 milhões de habitantes aí, que é menos do que tem na cidade de São Paulo, né? Que tem quase 12 milhões. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ortografia e fonologia do idioma tcheco, para vocês entenderem como é o alfabeto, né, do idioma tcheco. Ele é composto por 13 vogais, que são 10 monotongos, né, que são vogais que têm um som só, e 3 ditongos, que são aquelas vogais que têm 2 sons numa mesma vogal, né? São 25 consoantes que compõem o idioma tcheco. Essas consoantes elas são divididas entre consoantes duras, neutras e macias ou moles, né? Dessas consoantes, apenas um é dígrafo. Dígrafo é a escrita dupla, né? Então se escreve duas consoantes, mas se pronuncia um som só. E algumas letras que não fazem parte do idioma, mas passaram a integrar, então, algumas palavras que são utilizadas aqui na República Tcheca, mas que são de origem estrangeira. Ainda sobre a ortografia, sobre vogais, né? A gente tem 13 vogais. Essas 13 vogais são 10 monotongos e 3 ditongos. Elas são divididas entre vogais curtas, longas. As curtas são A, E ou IE, I ou Y. A pronúncia é a mesma, é I, mas em algumas palavras se escreve com I, em outras com Y. O e U. Então é bem parecido com as vogais do português, né? A, E ou IE, que é a única diferença das vogais para o português, I, O, U. E a pronúncia é igual. As vogais longas é a mesma pronúncia, mas elas se estendem um pouco mais. Por exemplo, A, E, I, né? Então são vogais um pouco mais estendidas, mas a pronúncia é a mesma. E o que faz elas, o símbolo, né, que indica que elas devem se estender é um acento agudo, né? Então o acento agudo não muda a pronúncia, só estende um pouco mais a vogal, com exceção da letra U, que ela pode ser estendida com um acento agudo ou com um símbolo que é uma bolinha sobre a letra U, né? E o nome desses símbolos, então, ó, o símbolo que tem sobre a letra E, para fazer o som IE, é um háček, que é um acento circunflexo invertido. O que estende as vogais longas, né? Pode ser um acento agudo, que é a čarka, ou pode ser essa bolinha sobre a letra U, que é o kroužek. Sobre os ditongos, né? Só existe um ditongo que é oficial do idioma tcheco, que é o OU, né? A letra O e a letra U juntos. Os outros dois ditongos que foram incorporados ao idioma tcheco são de origem estrangeira, que são AU e EU, como por exemplo na palavra auto, que é carro em tcheco. Essa palavra é de origem estrangeira, então AU não pertence ao alfabeto, não é um ditongo oficial do idioma tcheco. E EU, por exemplo, como na palavra euro, que é a moeda euro, né, também é de origem estrangeira e foi incorporado no idioma tcheco. Agora falando sobre as consoantes, nós temos aí as consoantes duras, neutras e as macias, né? As consoantes duras, por exemplo, são D, G, então a letra G nunca é utilizada para fazer o som de G, como geral, general, né? Ou gíria, né? Então esse som não é feito com a letra G. A letra G tem o som de G. Então temos o D, o G, o H, que é a letra H, o K, o N, o R, que é a letra R, o T, que é a letra T, e o H, que é bem parecido com o H, só que é um CH. Então o H faz um som H, mas o CH faz um som H. É um pouco mais arranhado assim no céu da boca, né? H, H. Essa é a diferença. As consoantes neutras, então, são B, F, L, M, P, S, V e Z. O Z, na verdade, a pronúncia é Z, tem um T no final, né, na pronúncia da letra, né? As consoantes macias, elas têm uma distorção no som, né, mudando de uma consoante dura,
utilizando o Hachek, que é aquele símbolo que é um circunflexo invertido, né? Então nós temos, por exemplo, a letra T com o Hachek, o som dela fica tie. A letra D com o Hachek, die. A letra J, ela tem um som IE e ela não precisa de Hachek. Então J nunca tem som de J. Depois a gente vai ver o que é que faz o som J. Então a letra J tem o som de I, é bem parecido com I no meio de uma palavra. Mas a letra é pronunciada IE. A letra N com o Hachek é Enhe. A letra R com o Hachek é o mais complicado, porque é um som que a gente não tem de nenhuma forma esse som. Por exemplo, o N com o Hachek é parecido com o NH do português. Mas o R com o Hachek é um som que não existe na língua portuguesa. Então a gente tem que aprender a fazer um som novo, como uma criança aprendendo a falar. Essa letra R com o Hachek é uma mistura de um R com um J do português aproximadamente. Então fica J. Esse som J, eu levei acho que uns 2 dias para conseguir fazer esse som. Um pouco mais difícil, né? Depois a gente tem o X não é CH, é um S com o Hachek. Temos o C é a letra C pura do português. Em tcheco tem o som de C. Depois a gente tem o Che, que lá para o gaúcho, né, é uma forma de chamar outra pessoa, né, o Che. Então esse som Che é o C com o Hachek. E a letra Z com o Hachek faz o som do J, que é J, né? Nós temos outras consoantes que não fazem parte do idioma tcheco, tá? Que é o Q, que é chamado Kve, o W, que é Dvojetve, e o X, que é X. Eles não fazem parte do idioma tcheco, são de origem estrangeira e foram incorporados ao idioma tcheco também, tá? Agora a gente vai falar sobre gramática. Não, a gente não vai falar sobre gramática hoje, tá? Isso é um assunto que levaria aí pelo menos umas 20 horas para abordar toda a gramática da língua, do idioma tcheco, né? Na verdade, eu comecei a estudar tcheco utilizando esses livros aqui, né? Eu me inscrevi em um curso de tcheco no final de janeiro, as aulas começaram no início de fevereiro, só que no início de fevereiro eu tive que ir para o sul da Alemanha, passar alguns dias lá, então perdi algumas aulas e acabei não acompanhando mais o curso. E quando eu voltei foi declarado o estado de emergência aqui, então a gente ficou em quarentena e não pude mais estudar. E esse apartamento aqui para o qual eu mudei em 1º de abril, eu mudei para cá, esse apartamento ele tem um livro só. É um apartamento todo mobiliado, né? Então ele tem mobília, tem itens de cozinha, mas ele não tem itens pessoais, mas ele tem um livro aqui, né? Um livro. Esse livro aqui é de um autor que é o Richard Halliburton, Zanovimy Zviete. Zanovimy Zviete é Um Novo Mundo a Conquistar, seria mais ou menos isso a tradução do nome. Então às vezes eu dou uma folhada aqui, dou uma lida em algumas palavras tchecas, do idioma tcheco, para treinar a pronúncia das palavras, embora eu não saiba a tradução de algumas delas, mas outras eu consigo intuir, né? São um pouco intuitivas, eu consigo entender o significado de algumas palavras. E eu diria que hoje, quando eu escuto, por exemplo, notícias na TV, né, em tcheco, ou quando eu escuto música em tcheco, tenho escutado bastante bandas, né, de origem tcheca, né? Escutei, por exemplo, toda a discografia de Karel Gott, que é como se fosse aqui o Roberto Carlos. Então é um ídolo, né, em toda a República Tcheca, Alemanha, Polônia. Já faleceu ano passado, né? Escutei, eu acho que toda a discografia do Karel Gott. Depois escutei bandas como Krzysztof, Mirai, Anna Slovátkova, Poética, Rybitsky Styrget, que é uma banda mais punk rock, né? Então eu escuto essas músicas, ou eu escuto notícias na TV, eu já consigo entender aí uns 15%, né? Pelo menos eu entendo o contexto do que está sendo falado ali. Então, quando eu comecei a estudar um pouco do tcheco através desses livros no curso, e depois por conta própria, né, autodidática, eu percebi que a gramática é muito complicada. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, o principal problema são as declinações das palavras, né? Tem substantivos, tem adjetivos, tem, né, palavras do vocabulário, só que essas palavras elas sofrem declinações. Para vocês terem uma ideia, ó, existem 7 casos gramaticais, né?
Dentro desses 7 casos gramaticais, a gente pode usar as palavras com variação de número, né? Pode ser singular ou plural. Nós temos 3 gêneros possíveis para algumas palavras, que são masculino, feminino ou gênero neutro. E dentro do gênero masculino, algumas palavras são do tipo animado ou inanimado, né? Como, por exemplo, livro é uma palavra do gênero masculino, inanimado. Gato é uma palavra do gênero masculino, animado, né? E ao total, se a gente combinar todas essas declinações possíveis, gera 56 formas, né? Então, se eu pegar uma palavra e submeter ela às declinações possíveis, ela pode ter 56 formas diferentes de escrever, tá? Para vocês terem uma ideia, o exemplo que eu trouxe aqui, ó, a palavra kotka significa gata. Gata é singular feminino. Já kotsour é gato, singular masculino. Kotki é gatos e é neutro. Kotku é um gato e também é neutro, tá? Kotkoviti é felino. É a mesma origem da palavra kotku ou kotki, só que ela está sendo feita uma derivação dela. Então, kotkoviti é felino. Kotka domatsi é gato doméstico, né? Domatsi vem de dum é casa, né? E tem uma frase, por exemplo, que é Mam doma kotku, que é eu tenho um gato em casa. Mam doma kotku é o nome de uma música de um cantor chamado Pokash. Ele faz umas músicas meio engraçadas, meio pop. Vou mostrar para vocês um trecho da música aqui, eu acho bem engraçada e tem bastante relação aqui com o Ramon. Však vezem domů, to ani jeden z nás netuší. Má doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád. Jen od té doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samý šám. Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s terorem. Então esse aí foi um trecho da música do Pokash sobre o gato, né? Então a gente não vai abordar gramática hoje. No próximo vídeo eu posso abordar especificamente uma das partes da gramática ou alguns termos, né? E um exemplo assim de situações que a gente acaba enfrentando aqui por não dominar completamente o idioma, mesmo que a gente estude algumas palavras, algumas frases específicas, né? Como por exemplo, acho que na segunda semana depois que eu cheguei aqui, eu fui a um pub local, um pub típico, tradicional, tcheco. Eu tinha já estudado um pouco do tcheco, então eu cheguei lá ao local, entrei, cheguei ao balcão do bar e comecei a falar tcheco com o atendente, né? Então eu disse Dobre večer, jak se máš, jedno pivo, prosím. Isso é como boa noite, como você está, uma cerveja, por favor. E ele me perguntou alguma coisa em tcheco, eu não sei o que ele falou, não entendi. Eu entendi que ele estava falando de cerveja. E eu só concordei, só disse io. Io é como se fosse um ié do inglês, né? É uma gíria para sim, né? Sim é ano, mas io é uma gíria para sim. Eu só concordei e ele me trouxe uma cerveja diferente. Aí eu chamei ele de novo e eu disse para ele Nemluvín česky, pro mim, mluvíš anglicky. Eu disse para ele assim, eu não falo tcheco, desculpe, você fala inglês? Aí ele me respondeu, yes, of course I do, I only asked you if you want to try our new beer for free. Então ele disse, sim, claro, eu falo inglês. Eu só te perguntei se tu gostaria de experimentar a nossa nova cerveja de graça, né? Então era uma cortesia da casa, né? Mas a gente pode eventualmente ter alguns problemas, né, por não dominar completamente o idioma. Mas tem que tentar. É a única forma de aprender realmente é tentando, né? Porque a gente aprende nos livros, nos vídeos, nos áudios, mas quando vai para a rua, o idioma falado, né, na rua é um pouco diferente. Então tem que tentar, né? Tem que enfrentar a exposição ao idioma. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar um like se você gostou do vídeo. Deixa um comentário aqui dizendo o que você gostaria de conhecer mais sobre o idioma tcheco, sobre a cultura tcheca, sobre o país, né? Nos próximos vídeos eu posso abordar um pouco mais sobre isso. Agradeço então a atenção de vocês até aqui com a palavra děkuji, né? Děkuji é obrigado em tcheco, mas a gente diz apenas díky. Díky é uma gíria, né, para obrigado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.